Olá, meus queridos artistas, vamos dar continuidade à nossa aula de hoje. E é uma aula que a gente está falando, né, de características que a gente traz um pouco para a gente das culturas que nos rodeiam, né? A cultura indígena, que a professora Lúcia conversou com a gente, os costumes, as moradias, né? E vocês mesmos já apresentaram alguns elementos desses para a gente. E agora nós vamos continuar conversando sobre essas culturas, né? Vamos ver o nosso objeto de conhecimento. O nosso objeto de conhecimento são os desafios contemporâneos das práticas corporais na sociedade. E o detalhamento são os gêneros e estilos artísticos e suas práticas nas interações sociais em âmbito local. O Brasil tem uma história marcada por uma grande contribuição da cultura indígena e africana. A identidade nacional do povo brasileiro passa por estas duas etnias, justamente por conta do nosso processo de colonização, né? O processo de formação da identidade cultural do Brasil. Agora a gente vai ver um vídeo com a professora Isabel, que vai conversar um pouco com a gente sobre esse contexto histórico da chegada dos africanos no Brasil. Olá, alunos! Eu sou a professora Isabel Saraiva, do componente curricular de História, e estou aqui para a gente conversar um pouco sobre a chegada dos africanos no nosso território, aqui no Brasil. Eles chegaram por volta de 1550 a 1560, e eles vieram principalmente para trabalhar nas lavouras de cana-de-açúcar. Esses africanos escravizados viviam em condições muito difíceis para o nosso território, dentro dos chamados navios negreiros. O fato é que o tráfico de africanos rendia muito para os portugueses e por isso foi incentivado. Além disso, os escravizados africanos já estavam mais familiarizados com as técnicas de produção capitalistas que os portugueses usavam naquela época. É importante lembrar que eles foram escravizados, viviam em condições difíceis aqui no nosso território, mas que eles não deixaram de resistir. E onde a gente percebe essa resistência? Nem sempre pelo uso da força, mas eles fizeram, por exemplo, com que a cultura deles se unisse à nossa. Eles eram proibidos de praticar a sua dança, a sua língua, a sua culinária. Mesmo assim, eles iam inserindo isso no cotidiano, através ali da religião disfarçada, onde eles adoravam os seus deuses por meio dos santos católicos, fazendo as substituições, onde eles pegavam ali o que eles tinham acesso e mantinham ali elementos da sua culinária e também através da resistência aí pelo uso da sua língua, que acabou se incorporando à nossa, certo? E também hoje há um revisionismo, ou seja, os historiadores, eles repensam a trajetória dos africanos aqui no Brasil, dizendo que eles trouxeram muito conhecimento também para o nosso território e que o conhecimento que eles possuíam foi fundamental para que a agricultura ocorresse aqui no Brasil. Então, a gente pode dizer que os escravizados africanos que vieram aqui para trabalhar em péssimas condições acabam sendo um elemento fundamental da formação da nossa identidade. Espero ter contribuído com a aula e aguardo outras oportunidades. Até mais! Que vídeo incrível e esclarecedor esse da professora Isabel, né? Então, ela conversou com a gente sobre como estava, né? O que aconteceu na chegada dos africanos aqui, como eles foram marginalizados, né, deixados à margem da sociedade. Eles eram proibidos de mostrar a sua cultura, né, os seus hábitos, e isso eles foram fazendo de uma forma velada, de uma forma meio escondida. Moleque, quiabo, fubá, caçula e angu, cachaça, dengoso, quitute, berimbau e maracatu. Todas essas palavras são do vocabulário brasileiro, tem origem africana ou refere-se a alguma prática desenvolvida pelos africanos escravizados que vieram para o Brasil durante o período colonial e imperial. Elas expressam a grande influência africana que há na cultura brasileira.
O fato de as escravas africanas terem sido responsáveis pela cozinha dos engenhos, fazendas e casas grandes do campo e da cidade permitiu a difusão da influência africana na alimentação. Então, o que aconteceu? As escravas africanas, elas eram responsáveis pelas cozinhas dos engenhos, das fazendas, das casas grandes. Assim, elas iam introduzindo aos poucos um pouco da sua culinária africana. Isso foi responsável pela difusão, por espalhar um pouco da culinária africana e ela se inserir nos nossos hábitos culinários. São exemplos culinários de influência africana: o vatapá, o acarajé, pamonha, munguzá, caruru, quiabo e chuchu. Temperos também foram trazidos da África, como pimentas, leite de coco e azeite de dendê. As comidas como vatapá, acarajé, elas levam leite de coco, azeite de dendê e pimentas também. Eu tive a oportunidade de visitar Salvador, e Salvador ele fica no estado da Bahia, que é um estado com forte presença de cultura africana, né? E é interessantíssimo o hábito que eles têm de comer bastante pimenta. Aí eu fui pedir uma acarajé, que eu queria saborear, né? E eles perguntaram: você quer quente ou quer frio? Eu falei: eu quero quente, né? Eu gosto de comida quente. A minha prima que mora lá levantou e falou assim: não, tu não gosta de pimenta, pede frio. Aí que eu vim entender que o frio ou quente que eles estavam falando era que se eu queria com ou sem pimenta. Justamente porque eles trazem de uma forma muito intensa a utilização dos temperos e da pimenta. No aspecto religioso, os africanos buscaram sempre manter suas tradições de acordo com os locais de onde haviam saído do continente africano. Entretanto, a necessidade de aderirem ao catolicismo levou diversos grupos africanos a misturarem as religiões do continente africano com o cristianismo europeu, que é um processo conhecido como sincretismo religioso. São exemplos de participação religiosa africana: o candomblé, a umbanda, a quimbanda e o catimbó. Justamente o que a professora Isabel contou para a gente. Eles acabaram camuflando, né, a adoração aos deuses deles no catolicismo, no cristianismo europeu, fazendo assim um sincretismo religioso. O professor Yuri vai vir aqui conversar um pouco com a gente sobre a questão da religião na cultura africana. Olá, meu caro aluno, minha cara aluna. Quero te convidar a refletir comigo acerca das organizações religiosas africanas, afro-brasileiras, que nasceram das tradições culturais trazidas do continente africano para o Brasil na época da escravatura. Os negros tiveram dificuldade de expressar sua religiosidade e, por essa razão, tiveram que adaptar seus costumes e crenças para preservar sua tradição. Hoje, sua crença é reconhecida e respeitada, né? E aqui eu queria te pedir para refletir algumas características gerais acerca da religião africana, das religiões afro-brasileiras, né? Primeiro, a crença num grande número de forças, de deuses e espíritos que controlam a vida cotidiana, né? Que é aportado na crença também no mundo natural, na natureza, né? Também a ancestralidade, que é o culto aos antepassados. Os antepassados têm um grande peso na religião afro-brasileira, né? A importância dos ritos é muito também importante, muito substancial para as religiões africanas, para as religiões também de matriz africana. A religiosidade não se separa da vida social e o sacerdócio é sinônimo de liderança política, né? Além disso, são culturas orais, né? Eles não têm escrita, né? Não tem um livro sagrado. Além da questão da cultura oral, é muito forte a noção de família, de tribo, de clã, né? E a importância dos mitos. E aqui eu quero dizer que, de modo geral, as narrativas míticas estão relacionadas a valores educacionais. São um modelo pedagógico e de posturas sociais. Essas narrativas, elas são carregadas de valores. Os valores são extremamente importantes em cada narrativa mítica da cultura africana. Também nós temos o culto aos antepassados, que é um aspecto mais típico da religião africana.
Os antepassados seriam os primeiros orixás. Orixás são ancestrais africanos que foram divinizados, possuem características semelhantes aos dos seres humanos. E cada orixá possui um sistema simbólico particular composto de cores, comidas, cantigas, rezas, ambientes, oferendas, espaços físicos, dias e até horários. E aqui a gente pode, de repente, colocar alguns exemplos. Por exemplo, quem já ouviu falar de Exu, né? Exu é o orixá guardião dos templos, das encruzilhadas, dos lugares sagrados. Ogum é o orixá do ferro, da guerra, do fogo, da tecnologia, né? Do aperfeiçoamento. E também Oxóssi, que é o orixá da caça, da fartura, da alimentação, né? Da abundância. E aqui, gente, a gente pode dizer que aqui no Brasil, de maneira especial, o candomblé e a umbanda são as religiões que mais se destacaram e são conhecidas como afrodescendentes por apresentarem elementos religiosos das mais diversas regiões da África. O candomblé pode ser considerado um conjunto de experiências religiosas, de manifestações do sagrado por meio de muitas experiências simbólicas e de seus orixás, de suas oferendas, de seus terreiros. Já a Umbanda, olha só a Umbanda é a mistura dessas crenças e rituais africanos com outras religiões, como o Espiritismo e o Catolicismo. E aqui, olha só, presta atenção, tanto no candomblé como na Umbanda, os ensinamentos sobre a religião são realizados oralmente, são transmitidos de geração a geração. E alguns cultos afro-brasileiros são realizados com oferendas de alimentos, como forma de pagamento dos favores recebidos, ou como resgate pelas faltas aos preceitos religiosos. E é desses alimentos que são preparados grandes banquetes de refeições para os membros da comunidade convidados. Então, quero te desejar que você possa depois aprofundar um pouquinho mais sobre as religiões africanas e fica aqui a nossa dica de hoje. Muito obrigada, professor Yuri, por esse vídeo riquíssimo falando sobre as religiões africanas. Então, o candomblé e a umbanda, eles são religiões originalmente brasileiras, mas que surgiram com base em elementos religiosos africanos, como o professor Yuri explicou para a gente, né? O candomblé, ele consiste no culto aos orixás da cultura iorubá, enquanto a umbanda é uma forma sincrética entre o candomblé, o catolicismo e o espiritismo kardecista. O professor Yuri explicou bem direitinho para a gente. O samba, foxé, maracatu, congada, lundu e a capoeira são exemplos da influência africana na música brasileira, que permanecem até os dias atuais. A música popular urbana no Brasil Imperial, ela teve nos escravos que trabalhavam como barbeiros em Salvador e Rio de Janeiro, uma das suas mais ricas expressões. Os instrumentos como tambor, atabaque, cuíca, alguns tipos de flauta, marimba e berimbau, também são heranças africanas que constituem parte da cultura brasileira. Cantos como jongos ou danças, também como a umbigada, são também elementos culturais provenientes dos africanos. Olha quanta coisa nós herdamos da cultura africana. Por isso, a cultura desse continente exerce grande influência, principalmente na região nordeste do Brasil. Foi aquilo que até conversei com vocês sobre Salvador, né? Hoje, a cultura afro-brasileira, ela é resultado também das influências dos portugueses e indígenas que se manifestam na música. No início do século XIX, as manifestações, rituais e costumes africanos eram proibidos, pois não faziam parte do universo cultural europeu. Eram vistas como retrato de uma cultura atrasada. A partir do século XX, começaram a ser aceitos e celebrados como expressões artísticas genuinamente nacionais. E hoje fazem parte do calendário nacional com muitas influências no dia a dia de todos os brasileiros. A principal influência da música africana no Brasil é, sem dúvidas, o samba. O estilo hoje é o cartão postal musical do país. Gerou também diversos subgêneros e dita o ritmo da maior festa popular brasileira, o carnaval. Falamos ontem sobre festas populares, na verdade, e olha só, o carnaval, a maior festa popular brasileira, ela tem forte influência da cultura africana.
a utilização dos instrumentos musicais de percussão. A gente vai ver daqui a pouco alguns instrumentos musicais africanos e identificar quais são os seus sons. Além do samba, a influência africana na cultura musical brasileira vai do maracatu à congada, da cavalhada em Moçambique. Sons e ritmos que percorrem e conquistam o Brasil de ponta a ponta. É impossível entender a música brasileira sem refletir sobre o êxodo dos escravos africanos aos continentes americanos a partir de 1500. Ou seja, é impossível a gente entender a música brasileira sem entender a história da chegada dos africanos. Todos os gêneros e ritmos ramificam-se dessa raiz e se consolidam nos séculos seguintes. O maracatu se consolidou no século XVII, o baião e o choro no século XIX e o samba entre o final do século XIX e o começo do século XX. A capoeira ela se popularizou como uma forma de arte marcial, também associada à música, em que os golpes são desferidos na cadência do som do berimbau. A capoeira, gente, é como se fosse uma dança. Ela é acompanhada pelo instrumento, pelo berimbau, e os golpes, eles são deferidos, né? Eles são lançados. É como se eles estivessem, dançando. Ou alguns falam até jogando. Vamos jogar capoeira. Porque é como se fosse um jogo, uma dança, que as pessoas se combinam, sempre acompanhado ao som do berimbau. Os instrumentos de percussão trazidos da África ou adaptados pelos escravos já no Brasil são fundamentais para a musicalidade. Seus fundamentos foram incorporados posteriormente na criação do samba. Então, o que é que nós vimos até aqui? A importância da influência da cultura africana na nossa produção cultural, como a chegada dos africanos com a sua cultura proibida, eles faziam tudo ali de uma forma camuflada, ela influenciou no que nós somos hoje. A gente viu a música, a dança, a umbigada, as lutas, a capoeira, né? Então, todos esses elementos, eles são resultados dessa grande mistura das nossas culturas. A gente teve influência indígena, a gente teve influência africana e a gente teve influência europeia. Os europeus queriam impor a cultura deles. Aí o que eles fizeram? Falavam para os africanos, não podem, vocês não podem manifestar nenhum elemento cultural de vocês aqui. Vocês não podem adorar seus deuses, vocês não podem cantar as suas músicas, nem dançar as suas danças. Então, eles começaram a fazer de uma forma velada, de uma forma mais escondidinha. Agora a gente vai conhecer alguns dos instrumentos musicais africanos. O primeiro que nós vamos falar é o afoxé. O afoxé é um instrumento musical de percussão formado por uma cabaça redonda, coberta por uma rede de bolinhas ao redor do seu corpo. O som é produzido quando se giram as bolinhas em um sentido e o cabo no sentido oposto. É um instrumento musical muito utilizado nos rituais de umbanda e pelos grupos de samba e reggae. Então, olha só, o que é o afoxé? Ele é a cabaça revestida, né, como se fosse por uma rede com as bolinhas. E eles giram no sentido contrário, né? Eu vou girar a cabaça para a direita e aí a redinha para a esquerda, e eles fazem o som. A gente vai escutar um pouquinho agora como é o som do afoxé. Vocês viram na imagem as miçanguinhas, né? As contas que eles colocam para fazer também ajudar no som do instrumento. Outro instrumento que nós vamos ver é o agogô. O agogô é um instrumento musical percussivo, composto de 2 a 4 campânulas, que é um objeto em forma de sino, como vocês estão vendo aí na imagem, ó. É como se fosse esse sininho aí de metal, de tamanhos diferentes. Essas campânulas têm tamanhos diferentes, ligadas entre si pelos mesmos vértices, todas são juntinhas, né? É o instrumento mais antigo do samba. Então, aí vocês estão vendo, a imagem do agogô são 4, né, triângulozinhos, eles têm tamanhos diferentes,
e eles emitem um som a partir da batida. Vamos escutar um pouquinho. Vocês viram na imagem que tem como se fosse uma baqueta? Justamente, o músico segura o agogô. Com essa baqueta, ele vai tocando naqueles sininhos. E os sininhos, por serem de tamanhos diferentes, eles emitem sons diferentes, certo? Outro instrumento que a gente vai ver é o berimbau. O berimbau é um instrumento de corda usado para fazer percussão na capoeira. O berimbau que dá lá o ritmo na capoeira, né? É um arco feito com uma vara de madeira, de comprimento aproximado de 1,20 m a 1,60 m. E um fio de aço, um arame, preso nas extremidades da vara. Em uma das extremidades do arco é fixada uma cabaça, que funciona como uma caixa de ressonância. Para a realização do som, é necessária a utilização de uma pedra, uma moeda, uma vareta e cachixi. Então, o berimbau é um arco, vocês vão ver na imagem, com um arame, tem a cabaça e eles tocam. Quando eles tocam com o cachixi, que a gente vai ver daqui a pouco o que é como se fosse um chocalhozinho, ao mesmo tempo do som do instrumento, da corda sendo dedilhada. Vamos escutar um pouco do som do berimbau. O berimbau, eu acho que ele é um dos instrumentos mais conhecidos de origem africana, justamente por ele ser um item do acompanhamento da capoeira. Então, isso deixou ele ser bem conhecido. Nós vamos falar agora do cachixi. O cachixi, ele acompanha lá na hora que a gente toca o berimbau. O cachixi é um instrumento de percussão que corresponde a um pequeno cesto de palha trançada, contendo sementes ou arroz para a produção do som. Esse objeto é um complemento do berimbau, que eu falei. Olha só, olha a imagem, ele é um cestinhozinho pequenininho. E normalmente, a pessoa que está dedilhando o berimbau, imagina aqui o meu berimbau, um berimbau imaginário. E eu estou com o meu cachixi na mão. Eu estou tocando o arame do berimbau, e o meu cachixi está balançando aqui, o meu chocalhozinho está balançando. Esse é onde ele é mais utilizado quando se toca o berimbau. Vamos escutar o som dele. Vocês viram a imagem bem grande do cachixi. Então, escutaram um som que parece um chocalhozinho? Então, estão lá, a pessoa que está tocando o berimbau segura o cachixi e sai o som tanto do berimbau quanto do cachixi. Outro instrumento é a cuíca, que ela consiste numa espécie de tambor com haste de madeira presa no centro da membrana de couro pelo lado interno, por dentro. O polegar, o indicador e o dedo médio seguram a haste no interior do instrumento com um pedaço de pano úmido. Os ritmos são articulados pelo deslizamento desse tecido ao longo do bambu. A outra mão segura a cuída e com os dedos exerce uma pressão na pele. Quanto mais forte a haste for segurada e mais pressão for aplicada na pele, mais altos serão os tons. Vocês estão vendo aí que a cuíca ela é um tambor, né? Então, só que ela tem uma técnica de quando a pessoa segura esse instrumento por dentro. Dependendo da pressão que a pessoa coloca segurando o instrumento por dentro, vai determinar a diferença no som. Vamos escutar o som da cuíca. Vocês viram que é um som bem abafado, né? Justamente por conta da membrana que tem em cima da cuíca.
Vamos ver agora o coral. O coral é um instrumento musical formado por 21 cordas. Tem uma caixa de ressonância feita de cabaça e suas cordas eram originalmente feitas de pele de antílope. O instrumentista usa somente o polegar e o indicador em ambas as mãos para dedilhar as cordas da cora, sendo que os dedos restantes seguram o instrumento. O som produzido é semelhante aos da harpa. Vamos escutar um pouquinho do som do coral? Vocês viram que parece o som de uma harpa, né? Porque é um instrumento de corda. Outro instrumento de origem africana é o reco-reco. Ele é um objeto musical feito de madeira ou bambu, com ranhuras transversais, como vocês estão vendo aí na imagem, que são friccionadas por uma vareta. O som é obtido através da raspagem de uma baqueta sobre as ranhuras transversais. A pessoa segura o reco-reco e ela arrasta a baqueta nele. Aí ele emite o som. Vamos escutar. Esse foi o reco-reco. É o arrastar da baqueta nele que emite o som. Outro instrumento musical de origem africana são os tambores, que são os principais instrumentos musicais africanos. Existem dos mais variados formatos, tamanhos e elementos decorativos. É um objeto musical de percussão. É oco e feito de bambu ou madeira. Além de sua utilização nos eventos festivos, os tambores eram uma forma de comunicação entre comunidades distantes em razão da sua forte potência sonora. Vamos escutar o som do tambor africano? Bom, agora nós vimos vários instrumentos da cultura africana, né? Vimos alguns elementos da cultura africana. Voltamos, né, para o nosso último momento do dia de hoje, não esquecendo que amanhã nós temos o quê? Aula assíncrona, não é isso? Nós vamos ter aula assíncrona. Por favor, professores presenciais, não esqueçam. Então, hoje, nossa aula, nós falamos de duas culturas muito importantes, né, principalmente para o povo brasileiro, que é a cultura indígena e a cultura africana. Exatamente. E falando um pouquinho disso, dentro desse contexto, nós não podemos negar o quanto ela está presente no nosso dia a dia, através dos acessórios, através dos costumes, através da culinária, certo? Principalmente quem é que não gosta de um bom peixe assado na brasa, certo? Uma boa feijoada, um tacacá, um mingau de munguzá, do milho branco, certo? Então, isso vai estar presente no nosso dia a dia, nos nossos costumes, como a professora Gabriela sempre fala, a questão de tomar muito banho, né? O asseio, como é chamado, nosso asseio de tomar muito, e realmente isso lá fora é diferenciado, né? A professora Lúcia sabe muito bem, a professora Lúcia é uma mulher europeia, gente, ela faz os estudos dela, as pesquisas dela, com base na Europa, e lá é diferente, né, Lúcia? Exatamente. Eles têm, eles não... Dizem as más línguas, eu não sei se procede, Lúcia, que como lá é muito frio, né, eles não têm o hábito de tomar muitos banhos, e por isso que os perfumes franceses, eles são tão fortes, que é para acobertar um pouco do cheiro, né, da falta de banho. Seria mais ou menos isso. E a questão também é que lá, vamos dizer, o clima, ele é seco. Então, você não transpira. Ah, olha aí. Você não tem essa sensação que nós temos aqui no Amazonas, do nosso clima ser úmido, e você pinga, né? Você soa e sente sede. Lá você não sente vontade de beber água. Você tem que ter a educação, né? O hábito de beber água, porque você não vai sentir sede. Dificilmente. Interessante como o clima também, né? O seu entorno vai determinar alguns hábitos. Exatamente. Né? Então, isso leva a que eles não tomem muito banho. Eu mesmo, passar algum tempo,
eu não tenho a sensação que eu estou suada, não é aqui que a gente Não, sente aqui a você sai do necessidade. banho e você já acha que você está suado. Você tem a necessidade de fazer o seu asseio constantemente, 2 ou 3 vezes. Aqui, quando os meninos só tomou um banho no dia de hoje. Inadmissível. Então, assim, essa cultura vai estar muito presente. A questão da dança também, quando vem a capoeira, a questão da religiosidade. Às vezes as pessoas dizem, nossa, ai, o candomblé tem rituais. Eu sempre falo isso. Em qualquer religião tem ritual, gente. A missa é um ritual. Gente. A missa é um ritual. O culto de uma igreja evangélica é um ritual. A partir do momento que o pastor chega na frente, no momento que você fala amém, no momento que você diz, ali é ritual. Celebrar um aniversário é um ritual. Exatamente. Então, a Igreja Católica também tem seus rituais, certo? E aí o candomblé tem os seus rituais também, mas as pessoas às vezes têm a mania, o preconceito de olhar com outros olhos. É o preconceito, é o conceito prévio que eles estabelecem Exatamente. antes de realmente conhecer a manifestação. E aquilo que eu falei para vocês, nós temos que conhecer, nós temos que saber, nós temos que ter um senso, certo? E um conhecimento prévio para poder julgar e criar os seus conceitos. E respeitar, né? Exatamente, respeitar, com base no estudo, no conhecimento. Quando a pessoa conhece realmente a fundo, ela vai deixar os seus preconceitos. É como você vê uma pessoa e diz, não fui com a cara daquela pessoa, nem conhece a pessoa e já está julgando que não foi com a cara. Permita conhecer, aproximar. Porque às vezes você conhecendo alguém, olha, não gosto daquela menina não, porque ela é assim, assado. Não, permita-se chegar a conhecer, sem o preconceito, né, professora Gabriela? Exatamente. Então, foi um dos nossos intuitos, é estar apresentando para vocês as manifestações culturais diversas, para vocês perceberem que não é que é estranho, é diferente. É diferente, mas que temos que respeitar. Sempre. E aqui é o momento de conhecer, certo? E oportunizar todos têm os mesmos direitos, né? Tanto perante a lei quanto perante a Deus, que acredita na questão divina, certo? Então, meus queridos, amanhã, não esqueçam, nós temos aula assíncrona, certo? E até segunda-feira. Até segunda-feira com a nossa segunda avaliação. Boa noite.